Pronto, tá gravando, tá? Vocês podem continuar com a apresentação. Gente, mil desculpas. Não vai mais acontecer. Ótimo. Não, Então, sem bora. problema. Achei que de repente tivesse acabado a bateria do Note. Eu falei, caramba, aí vai ser pior. Vai ter que. Não, não. Então, Mas vamos ótimo. lá. O que eu Tocar. estava falando, a apresentação da parceria que a Concerta Bike está trazendo aqui com a PicPay não é só uma parceria com máquina de cartão, tá? Ela está trazendo todo o conjunto que a PicPay pode trazer para os seus franqueados e é uma solução com banco e máquina de cartão também, tá? Então, pode passar a primeira, por favor, Micaele. Tô passando, não tá passando. Você quer que eu coloque aqui? Pronto. Ah, já foi. Foi demais. É. Desculpa, esse computador tá de brincadeira hoje. Ó, você consegue compartilhar? Vai ser melhor se você Consigo. compartilhar. Ele travou. Ah, tá. Voltou. Aê! Pronto. Vamos lá. Desculpa. Não tem problema não. Vamos lá. Como eu falei, é uma solução completa para a empresa, não é só a máquina de cartão. O que a gente está trazendo para vocês é uma condição de taxa com máquina de cartão e a conta PicPay. Então, junto vem conta PJ, cartão que é disponibilizado pela conta, tanto de débito quanto de crédito. Esse de crédito, ele depende realmente de uma análise bancária, não depende de nós, tá? Nem de mim, nem do Alex. Então, a pessoa cria a conta, o cartão, dependendo da análise de crédito e tudo mais, ele pode ser liberado ou não, tá? A adquirência em si, que é a máquina de cartão, a antecipação própria, que a gente já vai negociar já com essas taxas, todas já são antecipadas, são as taxas finais e as já antecipadas com D1, que eu vou apresentar para vocês. E caso vocês tenham algum tipo de recebimento em outra máquina que vocês não trabalhem com antecipação, vocês podem fazer a antecipação de terceiros com a PicPay também. Normalmente as nossas taxas são melhores do que as taxas de terceiros. Vocês podem fazer uma pesquisa, não falando só do que for transacionado na PicPay, mas olha, eu tenho um recebimento com a Stone que eu recebo com 31. Eu queria fazer essa antecipação. Você pode fazer essa pesquisa também com a PicPay, que ela pode antecipar os seus recebíveis. A própria carteira PicPay, né, ela tem ali um rendimento de 102% de CDI, acho que a gente vai ver no próximo slide. E aí você tem o benefício de flexibilidade, antecipação dos valores e FOPAG, que também é um sistema de pagamento. Assim, deixa eu só dar uma Fica à reforçada vontade, aqui. fica à vontade. Como o Uri falou, a proposta ela engloba tanto a máquina quanto também a abertura de conta, né? Então a conta PJ, uma conta pessoa jurídica, que aí aprovando ali, vai ter ali o nosso time ali de banking, faz toda a análise das contas, né? Documentação, tudo isso que a gente passa aqui para a gente que sobe lá. E essa conta a gente vai fazer aqui, ela faz o que a gente chama aqui de integração. Crédito, a adquirência é com a gente aqui, a gente depois vai apresentar a proposta, e a antecipação, que eu queria só reforçar aqui, essa antecipação, né, que a gente chama aqui, já é em D1. Acho que está todo mundo aqui já conhece, né, já trabalha com máquina de cartão, o D1, na verdade, no dia seguinte, fez a venda, no dia seguinte, esse valor do crédito ali cai na conta de vocês, ali com essa condição que a gente já vai mostrar aqui. A própria, né, própria quando passa na máquina da PicPay, e a terceiros quando tem ali um recebimento em uma máquina da concorrência, que vocês também, a gente dá essa possibilidade para vocês de cotar uma taxa com a gente para antecipar tudo que você tem em outra máquina ali de um outro concorrente, que também a gente consegue preços ali melhores. Mas carteira PicPay, esse dinheiro ficando nessa conta PicPay, ele vai rendendo ali
né, aproximadamente, aí o Esperoto vai entrar ali nesse ponto, que esse dinheiro ficando parado ali, ele está rendendo ali 102% do CDI, que a gente chama de carteira PicPay. Então, é um benefício também que faz esse dinheiro ali não ficar parado, né, desvalorizando, e esses benefícios que a gente falou aqui, tá? E a gente vai esmiuçar algumas coisas aqui. Vamos lá, O próximo slide é exatamente sobre a conta, não é nem sobre a adquirente, Vamos lá. tá? Pode passar. Micaele, obrigado. Aí vamos lá. A conta que foi desenvolvida para simplificar a gestão financeira da empresa, tá? O que a gente tem na conta? Pagar e receber. A gente tem Pix gratuito, então vocês podem fazer a quantidade de Pix para tirada de dinheiro da conta, a quantidade que quiser, ele não tem um custo para isso. Então você pode fazer 10, 20, 50 pagamentos via Pix, que você não tem nem limite de tempo e nem de quantidade, né? E você não tem custo para isso. Assistente de pagamento, que ele te informa quais são os pagamentos que você tem, os vencimentos. Cartão de débito, que você já recebe na conta. Caso você tenha algum pagamento que você tenha necessidade de emissão de boleto, a própria conta PicPay, você pode criar boletos na conta da PicPay. Ele é um custo de R$ 1,99 por boleto que for pago. E você não tem limite de emissão de boleto. Eu criei 100 boletos, eu vou pagar 100 vezes R$ 1,99? Não, você só vai pagar R$ 1,99 pelo boleto que for compensado, tá? Mas isso tudo explica na própria conta. Parcelamento de boleto e Pix também, que aí é o que hoje, normalmente, todas as contas digitais têm. O crédito, que é o cartão de débito e capital de giro, que você pode ter disponibilizado ou não, depois da análise bancária. Investimento que você tem na própria conta, que é o cofre, o cofrinho, que a gente chama de 102% de CDI, investimentos em CDI, conta de rendimento CDB. E a integração de pessoa física com pessoa jurídica. Caso você tenha a conta pessoa física, você já pode abrir pela própria conta pessoa física, abrir a sua pessoa jurídica. E você, com único acesso, você tem acesso às duas contas. Entendeu? Então, a conta da pessoa física, você pode já entrar na conta da pessoa jurídica depois dela aberta também. Além de assistente de pagamentos e o check-out da própria conta. Se você quiser falar alguma coisa, Tonelli, senão eu já pulo para o próximo. Então, vamos lá? Aqui, essa é uma máquina da PicPay, é uma máquina real, tá? E aí eu estou falando sobre o simulador de vendas, que eu acho que é uma condição bem legal para vocês, eu não sei se todas têm, mas a PicPay tem. E aí você simula suas vendas e saiba qual o valor exato que você vai receber, escolha como você vai vender, se é débito, crédito, parcelado ou Pix, por link de pagamento ou maquininha. Só que a nossa negociação, eu vou deixar bem claro aqui, a nossa negociação de taxa é para máquina de cartão. Ela não está incluindo o link de pagamento. O link de pagamento, quando vocês abrirem a sua conta, você vai ter lá a sua taxa específica para o link de pagamento. Então, essa taxa, ela não foi negociada, é uma taxa que já está no site e é uma taxa fixa dele, tá? O simulador também mostra as taxas que vão te ajudar a saber o quanto você vai cobrar para o seu cliente. Se você vai cobrar mais ou se vai cobrar menos. E caso você queira receber o valor integral, você pode passar essas taxas para o seu cliente só apertando um botãozinho dizendo repassar as taxas. E aí tá os benefícios que você tem de fazer com o simulador para saber o quanto você vai receber e o quanto você vai ou repassar para o seu cliente, porque ele já vai saber, eu vou comprar uma bicicleta de 10 mil, quanto fica os juros de 10 mil? Olha, vai ficar 11.120. Então, ele sabe que se ele pagar em 10 vezes, vai pagar de 10 de 1.120, tá? Vamos passar, por favor, Micaele. Aqui, a Micaele pediu, são alguns dos nossos principais clientes, são grandes clientes que a gente trabalha. Então, Google Play, Uber, Burger King, acho que todo mundo conhece alguma marca dessas, tá? Se você quiser passar, Micaele, eu acho que a apresentação depois vai ficar para todo mundo, eu deixo aqui. A parceria com a PicPay, quais são as vantagens, né? A negociação personalizada com a Micaele, que hoje vocês estão tendo uma condição que foi feita
englobando 150 lojas e o volume de faturamento dessas 150 lojas. E com isso, o que a gente fez? A gente ganhou uma melhor taxa, o recebimento em D1, como o Tonelli já falou, e esse D1 é um dia útil, tá? Então, de segunda a quinta você recebe no dia seguinte, sexta-feira você faturou na sexta e no sábado, ou no domingo, quem trabalha no domingo, você recebe na segunda-feira. É sempre um dia útil depois da venda. E isso é para débito, para crédito e para o parcelado. Então, esperou, eu parcelei em 18 vezes, eu recebo tudo no dia seguinte? Você recebe sim tudo no dia seguinte, já descontado da taxa que a gente vai mostrar à frente, tá? As máquinas são sem custo de compra, então você não tem a necessidade de comprar a máquina, é uma máquina que ela fica incomodada pelo tempo que você trabalhar com a PicPay, depois essa máquina volta para a gente, caso você não queira, e a vantagem da conta PJ PicPay que é disponível para todo mundo, mas a gente está disponibilizando nessa condição também. Se quiser passar, por favor, Micaele. Já vou entrar onde vocês queriam. Nossa, ficou... Micaele, você se incomoda de eu botar a apresentação? Porque acho que ficou desconfigurado. Pode confundir. Aí já pede a apresentação aí, que acho que vai ficar melhor. Pode confundir aí o pessoal. Acho que você consegue puxar a apresentação aí. Acho que colocando consigo, a sua. deixa eu ver. Consegue. Você já estão vendo? Sim, sim. A minha? Estão vendo. Tá. Então, deixa eu ver se aqui eu vou conseguir. Ela está passando, não está, Trânia? Tá passando. Maravilha. Então, bom, Aí, acho que assim fica pegou. bem melhor. Aí tá certinho, ficou melhor. Isso. Então, aqui a gente tem a condição. Foram feitas 2 negociações, tá? De taxa, uma para um faturamento maior do que 50 mil e uma outra para faturamento menor do que 50 mil. A menor de 50 mil está aqui, débito 084 para Visa e Master, o Elo 189. O crédito 309 para Visa e para Master, e o Elo 437, Pix 0,15. Essa é a condição para menos do que 50 mil. E para um faturamento maior do que 50 mil, débito 078, Visa e Master, Elo 189. Crédito 285 para o Visa, 272 para o Master e 367 para o Elo. Essas condições e essas taxas já são taxas finais, já antecipadas de vocês recebendo no dia seguinte, tá? Muita gente vai me perguntar por que o Visa e o Master, no caso do mais 50, ela tem uma diferença de taxa, não é igual. A gente chama FII de bandeira. A bandeira Visa e Master, ela tem esse FII de bandeira, é o custo que ela cobra para a máquina de cartão, para a PicPay, para poder passar o cartão Visa e Master nela. Em alguns casos, eles têm uma taxa diferenciada e por isso que ela tem essa diferença, tá? Vamos para o próximo, por favor, Micaele. Não é Micaele, sou eu. Desculpa. Pronto. E aqui está o parcelado. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão vendo? Estamos vendo, tá certinho aqui, tá direitinho. Tá. O faturamento parcelado com menos de 50 mil está aqui. Todo mundo vai receber essa tabela, tá? Essa taxa foi uma taxa negociada. Então, independente se você fatura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, até 50 mil você tem esse tipo de parcelamento. E o acima de 50 mil está ao lado, você tem essas taxas aqui que foram negociadas com a Micaele. Demorou bastante para a gente conseguir, mas a gente conseguiu depois de muito tempo. Eu vou passar aqui, tá? Essas condições. As contas, quais são as condições para essa negociação, tá? As contas de liquidação, que são as contas de recebimento dos franqueados, elas precisam ser PicPay, então todos que aderirem a essa condição, eles vão precisar abrir uma conta PicPay e que recebimento seja na própria conta da PicPay.
O custo de manutenção da máquina é de R$ 69,90 por mês, por máquina e por mês. Sendo que, quando o franqueado ele chega a um faturamento total do CNPJ na máquina de cartão da PicPay a 10 mil, ele tem a isenção de uma máquina. Então, eu tenho uma máquina da PicPay, eu fiz 10 mil, 11 mil, eu já isentei uma. Não, eu tenho duas máquinas, então ele precisa fazer 20 mil para isentar essa máquina. Eu tenho 3 máquinas, eu preciso de 3 máquinas. Então, ele precisa, para isentar todas as máquinas, ele precisa de um faturamento de 30 mil, tá? Os ajustes das taxas acima, elas são feitas automaticamente pela PicPay. Como é que funciona essa condição? Hoje eu faturei 40 mil, estou faturando 30, 40, 45. Aí no mês de outubro. No mês de novembro, eu tive um faturamento maior, eu passei dos 50 mil. Quando chegar em novembro, no início do mês, se eu não me engano, acho que é dia 5, dia 6, logo no início do mês, a PicPay automaticamente, aí não depende nem de mim, nem do Tonelli, é o próprio sistema, ele vai identificar qual foi o seu faturamento no mês anterior, e se você tiver um faturamento acima de 50 mil, você já tem a tabela de 50 mil para o mês subsequente. Automaticamente. Então, automaticamente. Você fez em outubro 52, em novembro você vai ter a taxa de 50 mil. Como ao contrário também. Se você vem fazendo 50, 60, 65, e aí teve um mês que você fez 40, automaticamente no mês seguinte você vai ter uma taxa de 40, tá? Mas aí depois eu fiz 50, ela volta. Então, automaticamente, ela é uma taxa flutuante, que ela vai flutuar entre essas duas taxas, conforme o atingimento do CNPJ. Essas condições, elas não são promocionais, elas são umas condições que elas são fixas, desde que, nas duas condições, primeiro, você tenha o faturamento combinado, e aí ela vai flutuar entre as taxas, e segundo, que você mantenha o recebimento dentro da conta PicPay. Tirando isso, essas taxas só serão alteradas se alguma bandeira repassar alguma taxa para PicPay diferente do que ela tem hoje, ou um possível aumento de Selic. Mas a gente se compromete com vocês dar um aviso para todo mundo com 10 dias de antecedência. Tá? Eu vou seguir aqui. E o bônus, que aí é um presente que a gente está dando para vocês. O Pix taxa zero por 60 dias. Então, quem aderir e solicitar a máquina da PicPay, a máquina da PicPay chegou no seu negócio, daqui a 2 ou 3 dias, a taxa do Pix, para você fazer o recebimento no Pix, ela vai estar zerada, vai ser zerada, e ela vai contar 60 dias com taxa zero. E aí depois vai passar para aquelas taxas lá em cima que eu mostrei. Menos de 50 mil, faturamento menor do que 50 mil, 0,15%. E um faturamento maior do que 50 mil, 0,9%. 0,09%. Tá? E a títulos de degustação, que também foi outro bônus que a Micaele conseguiu com a gente também, são 2 meses de degustação da máquina. Então, o mês de entrada e o mês seguinte, vocês não vão ser cobrados a taxa de manutenção da máquina. Então, você entrando em outubro e novembro, vocês não têm a preocupação com a taxa de manutenção da máquina. A partir de dezembro, foi aquela condição que eu falei, a cada 10 mil faturado, você tem isenção de uma máquina. Eu vou passar. É isso, a apresentação era essa. Eu vou parar aqui. Você quer falar alguma coisa, Tonelli? Não, tá tranquilo aí. Tá. Então, eu acho que fica aberto para, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à vontade aqui para responder. Bom, a gente vai seguir no mesmo formato. Então, quem quiser pode levantar a mãozinha que tem aqui embaixo, e aí, na sequência, fazer perguntas, ou, se quiser, pode mandar a pergunta ali no chat, se tiver vergonha para fazer, tá? Pode falar, Paulo. Então, eu vou, Acho que o Paulo já levantou a mão aí. Para o Paulo. Oi, é a Giovane, eu estou com ele aqui. Só uma pergunta, vocês vão deixar esse material depois para a gente ver as taxas, tudo? Sim, com certeza. Já está, na verdade. Então tá bom. Já está com a Micaele, tá. Ela vai disponibilizar para vocês. A apresentação toda, tá? Exatamente. Ok, obrigada.
Amanhã a gente vai mandar uma mensagem com a apresentação ou contato que vocês vão fazer. E no final do dia a gente vai mandar o link para assistir a live completa de novo, tá? Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguma observação? Gilmar. Pode falar, Gilmar. Boa noite, galerinha. Boa Boa noite. noite. Eu tenho uma pergunta aí sobre o link de pagamento. O link de pagamento eu não entendi muito bem como você falou aí. Porque eu tenho muita procura de pagamento, mas também tenho muito receio com esse link de pagamento. Eu Sim. não gosto muito desse link de pagamento, mas eu queria entender mais um pouco sobre ele. E outra pergunta é, quem já tem a máquina PicPay vai ter essas vantagens ou não? Também. Ela vai entrar também. Foi uma negociação feita com a Micaele que quem já possui a máquina, ela vai ter sim a condição, e quem quiser entrar vai ter essa mesma condição. Se você já tem a máquina hoje, a gente... E a conta também, né? Exatamente. Eu só preciso que você tenha o recebimento na conta da PicPay, tá? Eu tenho já tenho a PicPay. Aliás, tem ela há 2 meses. Fui eu que fechei com você, Gilmar? Não? Com a sua esposa, de repente? Não, foi o Wellington, acho. Ah, maravilha. Beleza. Foi o Não tem problema nenhum. A outra dúvida dele é sobre o link. Isso que eu ia falar agora. Vamos lá. O link de pagamento, ele é um meio de recebimento que você realmente tem alguns problemas de fraude. Porque você não sabe quem está passando ali, se o cartão é da pessoa, se não é da pessoa, tá? Então, a tua preocupação, ela é válida, sim. Eu até falo com meus clientes, o que ele puder evitar o máximo de receber em link é melhor. Se ele puder ter uma máquina para levar a máquina, você tem que entregar a bicicleta. Então, se você puder levar a bicicleta junto com a máquina, a pessoa passa na máquina, é muito mais fácil, tá? Mas a questão do link é a seguinte, Gilmar. As taxas do link não foram negociadas nessas condições que a gente colocou aqui com a Micaele. A nossa negociação de taxa, essas taxas apresentadas foram só para o uso da máquina. O link, quando você entra na conta da PicPay e você vai lá em taxas, em negociações, você tem as suas taxas e as taxas do link também. As taxas do link, elas são umas taxas diferentes das taxas que existem na máquina, que foram negociadas aqui com a Micaele, entendeu? Então, é assim, se você for vender por link, você tem que dar uma olhada na própria conta da PicPay, porque cada um tem uma, e aí tem que ver as taxas que foram disponibilizadas para você no link de pagamento. Ok. Ficou alguma dúvida, Tá. não? Não, Gilmar, eu não vou deixa trabalhar com eu- link mesmo. Não, mas deixa eu só te falar aqui para vocês que vão, né, que já tem aí, né, trabalha com esse meio de pagamento. Acho que é bom aqui a gente tirar essas dúvidas. Toda venda que é feita via link, a gente chama de cartão não presente, né, que é aquela que o cartão não está presente lá. Se não tem a digitação do cartão ali no físico, na máquina, o risco dessa transação é toda de vocês. Então, Exato. e aí, né, então aumenta o risco. Quando tem a máquina, que o José aí, o Esperoto falou para vocês, tem a máquina, fez a digitação da senha, do chip ali do cartão, mais a senha, agora esse risco agora é do banco, do emissor desse cartão ali. Então, por isso que é importante vocês terem essa diferença. Quando é venda cartão presente, chip e senha, o risco ali dessa operação é do banco que emitiu o cartão para aquela pessoa. Quando não tem essa digitação de senha, esse risco é todo de vocês. E como vocês trabalham com um produto, né, de alto valor, tem que ter muito cuidado ali, tem que ter muito cuidado, e a gente até pede ali que, se for fazer, faz já com um cliente que seja ali conhecido, mas que realmente tenha muito cuidado, porque esse risco fica todo com vocês. O Alan perguntou aqui também se é verdade que o cliente pode cancelar um pagamento de link em até 7 dias. Sim, ele pode sim cancelar.
Ele pode até cancelar depois de 7 dias. Ele pode chegar e falar, olha, desconheço essa compra no meu cartão, foi uma compra que não fui eu que fiz. A gente não sabe da idoneidade de quem está comprando, né? Mas a pessoa pode sim fazer, tá? Então, ajuda a segurar a mercadoria por 7 dias para ver se não cancela. Os 7 dias, não só 7 dias, tá? Depois de 7 dias, ele também pode cancelar a compra. Christian, pode falar se ele está com a mão levantada. Desculpa, minha voz está terrível. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Eu tinha comentado com a Mica hoje de manhã. Quando uma maquininha apresenta uma proposta para mim que tem taxa de Pix, eu nem converso. Que para mim, assim, de verdade, é um absurdo. Até porque, por exemplo, se eu tiver a conta do PicPay, eu vou ter uma chave Pix e vou fazer via chave Pix e não vou pagar a taxa. Assim, de verdade, eu entendo a operação, eu trabalho na área financeira há mais de 20 anos, tá? Então eu entendo o porquê que cobra, mas para mim é uma coisa que tendo outras opções, inclusive a que eu tenho hoje, eu não pago Pix, né? 0, e as taxas estão muito parecidas com o que vocês apresentaram. Nas parcelas menores, até um pouquinho menor a que você apresentou, mas ali de 8 parcelas para frente é muito parecido, talvez até igual. Né? Desculpa, eu não entendi qual máquina que você tem hoje, Cris. Eu tenho a Infinity Pay. Ah, sim. Então, assim, o débito eu acho que tem uma diferença mais considerável, né? Que eu tenho hoje taxa 1,35, se não me engano, mas no crédito tá bem parecido. Tá? Não tem... E você não precisa comprar a máquina, mas a gente está falando de quase R$800 de custo por ano de locação, de sei lá qual é o nome que se dá, mas é um custo que eu vou ter, né, para ter essa maquininha. Eu paguei 114 na maquininha da Infinity Pay. Foi o valor fixo que eu paguei e eu não tenho mais nada a pagar por isso. Então, assim, eu não consegui ver grandes vantagens. Tá? Eu posso, quando você terminar, eu... Isso, tá? Não estou querendo desmerecer o trabalho, nem da Mica de forma alguma, mas é um negócio, né? Então, sim, assim, sim, com certeza. Ponderar isso como negócio, eu vou pensar, obviamente, eu vou fazer os cálculos, como disse, eu sou da área financeira, né? Então, eu vou planilhar isso, vou ver ali meus últimos faturamentos, até porque eu não tenho um histórico muito grande, que eu estou com a loja aberta tem 2 meses só, então o meu histórico não é muito vasto, mas, assim, de cara, olhando de cara, assim, não consegui perceber uma grande diferença das condições que eu já tenho hoje. Tá? Posso te dar alguma visão diferente? Vamos lá. Mas você está falando da Infinity Pay. A Infinity Pay ela já é uma subadquirente, tá? Ela não é um banco gerido pelo Bacen como a PicPay. Já começa por aí. Se por acaso, um exemplo, tá? Não que vai acontecer, mas enfim. Se ela sumir da noite para o dia, ela some com o seu dinheiro e você não tem como reaver de forma nenhuma. Ela é uma subadquirente. O que é a subadquirente? A subadquirente ela é por trás, né, o Christian? Ela usa uma adquirência do... vou dizer aqui, pega uma adquirência aqui, pega uma concorrente, ou pode ser até a PicPay, por trás, e ela fica por trás ali, o dinheiro cai na conta dela, ela faz ali, o tempo que esse dinheiro fica com ela faz ali, ela rentabiliza esse dinheiro, só que quem faz essa transação, quem informa essa transação é uma outra empresa por trás, e aí ela é uma sub. Esse risco é um risco maior, é o que o Espero está falando. A gente não está falando que vai acontecer, mas geralmente quando acontece assim, uma subadquirente fecha, o risco é todo do cliente. Então não é uma adquirência direta ali. Então não é ela que faz a transação diretamente, não resguarda 100% ali da operação. É por isso que a gente está... É só essa diferença. Por isso que às vezes ela é um pouco mais em conta ali, uma máquina mais barata. Além disso, você pode estar financiando o tráfego, como a gente viu agora há pouco tempo atrás,
que uma subadquirente também estava financiando, e ela era uma sub, não era um banco. Mas aí você pode falar assim, mas enfim, meu dinheiro está caindo, está lá, da onde está vindo, não importa. Aí vamos para as outras condições. Você falou assim, eu comprei a máquina por 114. Se ela amanhã resolver aumentar a sua taxa, ela vai aumentar. Você já comprou a máquina. Você vai usar a máquina, de repente, como peso de papel, que depois você jogou esses 114 fora. No meu caso, a minha máquina, você não está pagando. Se você tiver um faturamento de 10 mil por mês, você não paga nada. Então, você não tem esse custo mensal de pagar a taxa de manutenção. Você precisa ter um faturamento a partir do terceiro mês com 10 mil de faturamento. Um outro benefício que você tem, se você tiver algum problema com máquina, com taxa, você na concorrente que você falou, você não tem nenhum gerente para te atender. Você fala com um telefone ou com uma máquina. Você não tem um presencial para você falar. A Micaele já tem a mim, eu vou estar disponível para vocês o dia que vocês quiserem, sábado, domingo, se precisar, eu tenho. A Micaele tem meu telefone, tanto de trabalho quanto particular. A gente vai criar um grupo, eu, ela e mais outras pessoas, caso ela tenha necessidade e qualquer problema de qualquer franqueado, em qualquer dia, ela vai saber como me achar. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Você não tem isso onde você está hoje. Além disso, você tem uma conta da PicPay, que é gerida pelo Banco Central do Bacen, e você tem todas as vantagens que eu te dei ali, que é cartão de crédito, o próprio cofrinho, que rende 102%, entendeu? E a minha taxa, eu conheço as taxas da Infinity, como você falou. Até onde eu sei, para ela chegar perto da gente, ela tem que faturar acima de 80 mil. A gente está com uma condição acima de 50 mil para você ter aquelas taxas melhores. Então, assim, eu te dei algumas condições que eu acho que algumas são até principais. Principalmente, você está trabalhando com um banco de primeira linha, que é gerido pelo Banco Central. E o segundo, que eu acho que é o principal, isso eu acho que é muito melhor que qualquer uma. Não só a Infinity, como qualquer outra. Você tem um atendimento pessoal. Você tem uma pessoa que você pode ligar e chamar no WhatsApp. Se você quiser xingar meia-noite, você vai ter quem xingar meia-noite. Se for até para xingar. Se for para tentar resolver o seu problema, a gente vai estar aqui para resolver o seu problema, entendeu? Então, assim, eu entendo que as taxas são importantes. Eu acho que eu já fui empresário na vida também. Eu sei que cada centavo conta para o empresário, mas eu acho que em algum momento, a gente tem que parar e analisar se não vale a pena o custo de um atendimento melhor. E aí, falando de custo de atendimento melhor, até eu te falo do Pix, o pagamento do Pix. O Pix hoje você recebe com taxa zero. Maravilha. Você pode usar o QR Code, pode usar a chave Pix na conta da PicPay, você ainda vai receber com taxa zero. Sendo que você, toda vez que receber pela chave Pix, você vai ter que estar presente ou disponibilizar um acesso ao seu funcionário, à sua conta bancária, para ver se realmente entrou. Será que em R$100 você pagar 90 centavos para já cair na conta direto com um comprovantezinho da máquina não vale a pena? Será que é muito alto o custo de 90 centavos em R$100 que a gente está falando? Ou será que, de repente, da pessoa te ligar, esperar você atender, se você puder atender, para você entrar na conta, ver se o dinheiro caiu na conta? E ainda te digo mais, hoje o Banco Central disponibilizou também um estorno de Pix. Eu tive um cliente, uma oficina mecânica, que teve um estorno de R$2.000. Ele perdeu R$2.000 porque ele passou a chave Pix para o cliente, e ele não passou na máquina. 2, 3 dias depois, alguns dias depois, o cliente dele fez um estorno do Pix e ele perdeu os R$2.000. Ele não teve como reaver esse Pix. Se estivesse na máquina, o comprovante da máquina mostraria que ele esteve lá na loja da pessoa e ele leu com o cartão dele. Já é mais difícil para fazer o estorno. Entendeu, Cris? Entendi. Eu conheço bem esse processo, tá, José? É igual para qualquer caso. Pix é igual para qualquer caso. Porque assim, é uma ferramenta de segurança. Então, o primeiro processo é bloquear o recurso na conta, e aí qualquer pedido, aí quem pediu o bloqueio tem que justificar o porquê que pediu o bloqueio. Assim, não é tão fácil também bloquear e estornar o Pix. Então, assim, eu entendo tudo que você falou. Algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo, assim, mesmo.
é o seu papel de vendedor e faz parte, né? Você tem que estar aqui, assim como a gente também. Sim, lógico. Tá? Como eu disse, eu vou analisar, tem vantagem, tem desvantagem. Eu sou cliente do PicPay há 10 anos, mais talvez. Tá? E já tive problema com o PicPay. Você vai me dizer, eu tô aqui. Como você começou a dizer, aqui começou a negociar, não lembro agora o nome, a pessoa saiu e não tem outra pessoa no lugar, né? Pessoas entram e saem, né? Então, você pode ser um cara muito ponta firme que faça diferença, mas eu não sei se você vai estar para sempre ou vai fazer grande diferença, entendeu? E assim, eu sei que você vai dizer que a PicPay, cara, eu trabalho com banco há 25 anos, eu já tive problema com o Itaú BBA, que é o melhor do melhor que tem no Brasil, entendeu? Então, assim, vai sempre ter problema, né? E a gente tem que tratar para resolver o problema. É muito bom ter alguém, né, para resolver esses problemas. Isso faz muita diferença de fato, tá? Então, como eu disse, eu vou analisar e acredito que todos vamos, né? Porque é um negócio que faz parte e faz sentido, né? E mais informações aí bem claras. Ô, Christian, eu falei sim da pessoa que saiu, mas a gente teve a pessoa, ela só não entrou uma pessoa do cargo dela. O que eu fiz? Chamei uma pessoa num cargo acima do dela para estar aqui junto com a gente. O Alex Tonelli é um cargo acima do Manuel que saiu. Então, assim, a gente ainda não colocou uma pessoa no lugar, mas a PicPay, e aí quando eu digo a PicPay, a negociação com a Micaele não ficou só nos bastidores aqui embaixo. Ela foi para a diretoria, para a vice-presidência. Então, todos estão envolvidos, todos estão aqui para atender a Concerta Bike, entendeu? Então, assim, eu só comentei com a Micaele porque a gente teve uma live com a Micaele, ela e o Manuel, alguns dias, uns 20 dias atrás, quase, que foi o nosso primeiro contato. Como o Manuel não está aqui, o que eu fiz? Eu chamei acima do Manuel, que é o Tonelli, que é o nosso regional, atende Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Se ele não tivesse aqui, eu chamaria o diretor que atende o Brasil inteiro. E você pode ter certeza que ele estaria aqui com a gente. Bom, só quero ressaltar, né, a gente conversou um pouco com o Christian, ele até mencionou, né, principalmente ele que é da parte financeira, ele falou, realmente, assim, ó, se a gente colocar na ponta do lápis, R$ 2.000 vai fazer diferença, né, Christian? R$ 2.000 paga um salário de um funcionário, paga às vezes, né, uma viagem que você quer fazer. Então, assim, cabe agora a cada franqueado ter esse papel, né, de essa lição de casa, de sentar, olhar de novo para suas taxas, fazer algumas contas e ver se realmente, assim, né, em termos de taxa, como que a taxa ela está sendo benéfica ou não e todos os outros benefícios. Um ponto que eu queria ressaltar aqui, pessoal, que antes de a gente fechar essa negociação, eu entrei em alguns sistemas, tá? Levantei algumas informações para a gente conseguir encontrar taxas e se aproximar o máximo possível. Então, assim, a matriz, por exemplo, está no grupo acima de 50, está com uma taxa parecida de outra credenciadora, não vou mencionar especificamente qual é, mas está uma taxa bem parecida com aquelas que ele está apresentando para unidades que faturam menos de 50, tá? Então, assim, precisa ser analisado com calma, tá? Então, a gente levou em consideração algumas taxas e algumas unidades que estão dentro desse grupo, a gente seguiu nessa negociação, e agora a lição de casa é que nem o Christian falou, vou sentar, vou analisar e levar em consideração todos esses pontos que o José, o Alex apresentou, né? E todas ali na conta final que realmente vai valer a pena. Lembrando que a gente fechou com um grupo, tá, pessoal? Eu até expliquei para o Christian e o pessoal que estava aqui. Quando a gente trabalha com um grupo, se acaso acontecer alguma exceção aí, né? Na ponta aí da sua cidade, são exceções, tá, gente? Eu até trouxe o exemplo da Blue Cycle, que no Nordeste tem gente que compra com pedido mínimo de 900, tá? E aí o pedido mínimo normal para comprar produto nativano na Blue Cycle é R$ 3.000. Sudeste é muito isso.
Ah, mas o meu vendedor faz 100 pedido mínimo. Você entende que são as entrelinhas? Então, assim, para um grupo, a gente tem que analisar um todo e trazer todos esses benefícios. Então, é isso que a gente conseguiu apresentar em benefício para o grupo, tá? E aí eu espero que vocês façam essa conta que nem o Christian e tragam aí, né, essas observações para nós também. Esse feedback vai ser muito importante, tá bom? João, você queria fazer uma pergunta? Fica à vontade. Não, Micaela, eu acho que assim, o Christian ele até trouxe pontos bem relevantes aí, né? Que eu ia questionar aí talvez o José, o Alex, é porque de fato, assim, eu tô igual o Christian também, viu, Christian? Aproveitando tua colocação, mas assim, eu não vi grandes vantagens assim para fazer assim, vou estudar a fazer essa movimentação. Sabe, eu acho que o José até ele foi muito bem aí nas colocações, mas eu acho que acabou fugindo um pouco assim da necessidade real, né? Falar assim, o PicPay, ok, é um banco, né? Tá ligado ali ao grupo JBS, a gente conhece toda a história e tal, né? Eu já fui do grupo JBS também. Infinity Pay é uma né? Eu não sei exatamente o termo aí que vocês utilizaram, mas eu entendi que ela não é ligada ao Banco Central, enfim, tem seus riscos. Mas e aí? Sabe assim, e aí? E aqui na ponta? Como que a gente vai ficar? Sabe assim, se vocês já têm, né, falando aí para o Alex e o José representando o banco, né, se você já vamos dizer assim, a parte forte do negócio, por que então não trazer melhores benefícios para a gente? Porque hoje, assim, pelo que a gente apresentou, obviamente a gente vai estudar essas taxas melhor, né? Também fui bastante de área financeira aí pelo próprio grupo JBS também. A gente vai estudar essas taxas aqui na ponta, mas, de fato, assim, para a apresentação eu não vi, vamos dizer assim, fisgado por uma bela oportunidade aqui de migrar, fazer alguma migração de maquininha ou de conta PJ, enfim, entende? E aí eu estou colocando mais no sentido, o Alex e José, de dica mesmo, talvez, assim, sabe? Sei lá, para talvez trazer Já. uma proposta que seja realmente assim, não, cara, vamos movimentar essas 100, 150 CNPJs aqui para dentro da PicPay. O que que a gente vai fazer diferente? Porque hoje, para mim, assim, beleza, talvez se eu dividir em 8 vezes aqui com a PicPay, eu vou ter um pouquinho melhor aqui do que a PagBem, que é um pouquinho melhor do que a Tom, mas, gente, não é isso que vai virar meu negócio aqui. Não é somente Então, isso. toda negociação, João, é bom tirar essas dúvidas realmente. Toda negociação que a gente faz aqui a gente chama nem grupo econômico, né? Aqui a gente chama de uma rede associativa. Na verdade, cada um tem o seu negócio, né? Abaixo de um guarda-chuva ali de uma empresa. Então é quase quase não, né? Na verdade é uma associação, uma negociação associativa. E aí, quando essas negociações associativas, né, a gente vai ali na representante, que é a Micaela, e ali a gente apresenta a proposta para aquela quantidade de CNPJs que estão no guarda-chuva. Tem uma negociação aqui, às vezes acontece assim, eu tenho conta no Bradesco e o Bradesco, como eu tenho muito tempo de Bradesco, conseguiu uma condição que eu tenho muito forte lá numa concorrente. A gente sabe que pode ter isso, sim. Mas quando a gente olha para um grupo, para um todo, eu estou olhando para todo o grupo e falo o seguinte, eu tenho essa condição, a gente negociou um volume ali com a Micaele, aí ela fala, talvez não vai vir 100%. Mas para 70%, 80% do grupo com essa negociação, a gente consegue, mas a decisão é de vocês, na ponta. É essa a decisão. Quando a gente faz essas negociações para esse tipo de negociação associativa. Mas a decisão realmente é sua. Pode ter um ou outro que tem uma negociação melhor. Mas quando a gente olha um todo aqui, a Micaele olhou isso e apresentou para a gente num todo, na maioria aqui, a gente tem uma condição mais agressiva do que outras aqui, entendeu? Pode ser casos pontuais aí. Não, perfeito, Alex. Assim, para mim está muito claro a questão e respeito demais aqui, né, a negociação, a proposta que vocês trazem. Mas eu estou colocando um pouco assim
talvez assim, do que eu vivenciei aqui nessa live, né? Sabe, assim, quando você está lá na loja e daqui a pouco chega um vendedor de uma maquininha e daqui a pouco chega o concorrente, sabe? Vamos colocar isso, sei lá, o Mercado Pago e o PagBank. Ah, não, porque a minha maquininha é melhor, não, porque eu tenho melhor Sempre vai ter. para avaliar, sabe? Assim, é tão minúsculo assim a diferença de um para outro. Ah, não, porque o meu você vai receber em 2 dias. Ah, não, o meu você recebe no mesmo dia. Sim. Cara, eu sei que É isso o nosso, é a nossa mesmo. É pra o que a gente passa na rua aqui, João. eu imagino. Tá É todo centrado. mundo com as margens toda apertadinha, né? É Então isso aí. é aquilo, tem suas vantagens, é aquilo que a gente está aqui. A gente vai ter uma vantagem aqui, vai ter uma dor maior ali, mas é isso, a decisão tá com vocês aí, e aí acho que a Micaele aqui como representante, até trouxe a gente aqui, é realmente isso, a gente conseguiu aqui a melhor condição mesmo para vocês, e a gente, como a gente está falando, pontualmente vai ter sempre um ou outro ali que pode ter uma condição melhor, mas no total, essa condição que a gente está apresentando no mercado hoje, foi uma ação que a gente fez em setembro. Foi uma ação que a gente fez em setembro para poder aumentar market share. Estava falando, você trabalhou, né, na JBS, né? Trabalhei. A JBS, que faz parte, né, uma empresa do grupo JF, então a gente está tem pretensão de abrir capital agora em dezembro, e aí deve abrir na Bolsa de Nova York, então para isso a gente precisa aumentar a base de clientes, né? Então quanto mais base eu aumento, mais valor eu tenho de mercado, e aí com isso a gente fez essa proposta muito baseada, aí acho que o Christian trouxe aqui a Infinity Pay, a gente trouxe a proposta muito baseada no que a Infinity Pay apresenta também de condições para alguns segmentos. Então a gente fez isso para poder aumentar, e essa proposta foi em setembro, por isso até que a gente demorou um pouquinho mais para apresentar, porque isso ficou em setembro, a gente conseguiu trazer essa proposta para outubro agora, para apresentar aqui para vocês. Mas eu entendo o teu lado também, e é aquilo. Mas, pô, tá um pouquinho mais para cá, um pouquinho para lá, se você conseguir, ou puder dar uma chance aqui para o nosso atendimento também, e aí a gente vai fazendo, a gente deixa a máquina e aí vai vendo, vai degustando aí um tempinho com a gente aqui a gente tem 2 meses, né, Esperoto? 2 meses. 2 meses. Outubro e novembro. Até final de novembro não tem custo nenhum. Então, Degustar pode entrar e serviço, sair também, sem atendimento. problema nenhum. E outra coisa que eu ia falar com o João, também, João, é assim, hoje você tem a sua loja, para qualquer máquina que chegue aí para você é o João, tem a sua loja. Você tem um peso para isso. Ou pequeno ou grande, você tem um peso. O que a gente está apresentando aqui é uma negociação para um peso da Concerta Bike inteira. E não só a Concerta Bike. A Concerta Bike é uma marca de uma holding que tem 1.200 lojas. E essas 1.200 lojas a gente também vai negociar. O seu pedido ou qualquer problema que você tenha, quando você trouxer para a gente, não vai ser só o João falando, vai ser o João mais as 1.200 lojas da holding da Concerta Bike. Mas eu acho que aí, José, não te cortando, cara, desculpa, mas acho que aí que está a cereja do bolo. Eu acho que aí que estava a minha expectativa, da gente trazer algo diferente para essas 150 CNPJs, os 150, né, lojas que está aqui, diferente do que a gente já escuta de mercado, entendeu? Enfim, mas... mas assim, desculpa, tá? Eu até vou te perguntar, se você puder me falar. Eu não consigo enxergar hoje uma condição, de repente, assim, não só a taxa. Se a gente tirar a taxa, qual seria uma condição que você esperaria que você esperaria receber hoje aqui? Eu vou te colocar, então, minha expectativa. Sim, por favor. Expectativa, assim, ó. O Christian trouxe algumas ali, por exemplo, a questão do Pix, taxa zero. Eu acho que a maquininha não deveria ser cobrada mesmo e nem ter taxa de manutenção. Eu acho que teria que ser revisto, talvez uma linha Mas de... não vai ter, tá? Não vai ter. Não, mas... Tá bom, mas é por um tempo, né? E aí depois ela vem. Não. Fala aí, Esperoto. Na verdade, são os 2 primeiros meses de degustação e depois você fez o faturamento de 10 mil, que é um faturamento mínimo. Ao mínimo. Acho que se você não faturar 10 mil, se você não estiver abrindo a loja, acho que a sua loja não se sustenta também. Mas não, pode continuar.
E aí, uma das expectativas também, principalmente, né, para os CNPJs mais novos, que é também o meu caso, eu acho que tem uma linha de crédito, assim, vamos dizer assim, não é algo assim, vou apostar no cara, mas sabendo que a gente está dentro, né, de uma franquia, sabendo que a gente está ali apostando tudo que tem, igual eu mesmo, no meu caso, né, eu saí da Seara para poder, eu estava na repartição aí da Seara Alimentos, né, para apostar na Concerta Bike, sabe, para abrir meu negócio e tal. Só que, cara, o capital de giro, ele vai embora, o capital inicial, ele vai embora, e daqui a pouco o negócio não acontece tanto, porque tem um tempo mesmo, tem um time de maturação, tem um Maturação do time negócio. de negócio mesmo que seja para qualquer ramo, né? Não somente para o nosso ramo aqui. Então, se esses CNPJs que são iniciais, ou iniciantes, né? Se eles tivessem esse apoio financeiro, de crédito, né? Mesmo pequeno, eu acho que ajudaria cada um desses CNPJs mais imaturos, vamos dizer assim. Então, João, vamos lá. Eu Eu posso não... falar, José, um pouco? Pode, lógico. Ó, João, como o Christian mencionou, eu acho que cabe você levantar o relatório de faturamentos de vendas da sua loja, ver quais são as formas de pagamento que você mais vende e analisar a taxa que você tem. Porque aqui, ó, só assim já percebi que você ia ganhar muito com a taxa que você mais vende aqui na sua loja. E a taxa que você tem da maquininha de cartão hoje, com a taxa que eles estão oferecendo, tem uma diferença muito grande com a forma de pagamento que você mais faz na sua loja. Então, eu acho que aqui a lição de casa, talvez não seja esse espaço, é de realmente fazer esse cálculo, antes de pegar essa conclusão se está benefício ou não, tá? Então, acho que cada um aqui tem que pegar, emitir esse relatório, ver quais formas de pagamento eu mais vendo na minha loja, quais são as taxas que eu tenho hoje e quais são as taxas que eles estão oferecendo. E além de todos os outros benefícios. Segundo ponto, aqui é uma credenciadora de maquininha de cartão. Não é um banco ou qualquer outra coisa que vai financiar o negócio. Já é uma outra esfera, uma outra possibilidade. Tá? Tudo que você trouxe em taxa zero do Pix, da maquininha, os meninos podem avaliar também, tá? Isso daqui foi a apresentação da primeira proposta que a gente conseguiu negociar para esse grupo associativo. Aí todas as ideias e sugestões, insights, como eu coloquei, pode depois vocês enviarem no grupo. E aí eu mando para os meninos para a gente seguir com a avaliação. Mas assim, eu acho que aqui cabe fazer isso, porque na ponta do lápis, 1%, 2%, 0,05%, como o Christian até brincou comigo hoje na tarde, R$2.000 no final de um ano vai fazer diferença para mim, tá? E eu preciso fazer essa lição de casa de vou emitir meu relatório, quais são as formas de pagamento que eu mais vendo, qual é a taxa que eu tenho, fazer uma comparação. Será que realmente não vale a pena entre prós e contras? E aí, lembrando, pessoal, ó, é uma parceria de um grupo, tá? Como todas as outras parcerias que a gente fecha aqui. Se o grupo ali, lógico, eu tenho que pensar na minha loja. Então, aqui, Concerta Bike Matriz, eu tenho que pensar na minha loja. Mas eu já fiz a conta da PagPay, tá? Já fiz a conta, abri a conta, já está vindo a maquininha da PicPay. Então, assim, em termos de grupo, a gente também tem que somar força. Não adianta o José e o Alex falar assim, olha, a gente tem uma hold de 1.200. Quando eu também apresentar para todas as outras lojas da hold, a pequena parcela que eu estou apresentando aqui, vamos dizer assim, eu tenho 5% de adesão. Aí eu vou chegar no José e do Alex e vou falar assim, José e Alex, vamos fechar para as 1.200 lojas? E vão falar, mas para 137 a gente fechou 5%. Então, assim, são detalhes que fazem a diferença e tudo a gente se soma, tá? Então, precisa analisar não só como uma loja individual, mas como um coletivo. A gente precisa pensar nisso.
Porque senão a gente não vai conseguir avançar em nenhuma parceria. Porque se eu ficar pensando só na minha loja, e aí esse 0,05% eu tenho mais benefício na outra, pô, é 0,05%. Parece que eu estou ganhando alguma coisa, mas em termos de grupo, entendeu? Eu estou ganhando muito mais. Então, esse 0,05% vai fazer diferença para mim e para todo o restante do grupo. Aí, depois que fechar tudo isso de loja, eu vou falar, José e Alex, nossas lojas entraram, eu quero mais benefício. Como que eu vou cobrar? É a mesma coisa com as outras parcerias. Então, assim, toda sugestão e ideias, eu acho que cabe depois encaminhar aqui, depois dessa análise. Que eu acho que essa análise precisa ser feita com calma, tá, João? E aí, é com calma mesmo. Pega o final de semana, faz isso de relatório. Mas eu acho que é porque talvez você não entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi o que os meninos trouxeram, eles só perguntaram qual era a minha expectativa. Eu falei. Mas em relação à avaliação das taxas, isso aí eu vou fazer, e vou fazer com muito carinho. Muito bom. Eu só tô trazendo para eles as expectativas que eu tinha. Eles João, deixaram a única coisa que a gente não tem é já, assim, eu já não vim com uma condição de empréstimo, por exemplo, já, olha, todo mundo que entrar vai ter um empréstimo, um exemplo de R$5.000 para cada um. A gente não tem isso definido, até porque é uma análise bancária, foi o que eu falei. Pode estar disponível? Pode. Você pode abrir a conta da PicPay, em 5 dias você ter lá disponível 30, 40, 50 mil de empréstimo. Mas tudo depende de você abrir a conta, apostar na parceria e começar a negociar com a máquina. Se você fez isso tudo, você vai ter análise bancária e você pode ter certeza, lá o banco também está vendo que você está participando de todo o grupo daqui, entendeu? Só que hoje eu não tenho uma condição já assim, olha, eu vou vir com o dinheiro na mão e te dar 10 mil de empréstimo para você usar a máquina da PicPay. Isso hoje eu não tenho. Mas não quer dizer que eu não vá te dar, entendeu? Ficou claro? Movix quer fazer uma pergunta. Vita Movix. Não, aqui não, desculpa. Desculpa, eu costumo entrar como aula, eu entrei no login errado. Tudo bem? Bom, primeiro comentário que você estava falando agora, Mica, eu acho que se for 0,05 tem que ver em reais no final do dia, né? Mas eu acho que essa questão do atendimento valeria alguns reais de taxa um pouco mais cara, né? Se for o caso, porque eu tenho uma taxa muito boa hoje. Na verdade, eu tenho uma condição muito especial que eu consegui, quase uma sacanagem que eu fiz com o Inter, que para atrair novos correntistas, eles deram 1 ano de taxa zero. Só que eu acho que eles não miraram quem já é. Eu recebo muita mala direta para quem não é correntista, abra sua conta no Inter. E aí eu recebi essa. Aí eu liguei e falei, eu quero uma taxa zero. Só que não era limitado para novos correntistas, então eu consegui isso por 1 ano. Não é uma situação normal, totalmente fora da curva, mas quando voltar a condição depois desse ano, eu vou comparar e se for uma diferença pequena para ter um bom atendimento, para ter, enfim, um grupo aí junto com a nossa franquia para podermos dar suporte e ajuda, porque hoje com o Inter é tudo chamado, é tudo meio chato, espera 48 horas para ver a resposta é negativa, você não sabe por quê, né? Tipo, eu pedi já aumento de limite para link de pagamento, que eu precisei fazer alguns específicos, não consegui, até hoje não sei o que eu preciso fazer para conseguir, né? Então, isso pode ser vantagem. Mas eu tenho uma dúvida mais fácil, foi só um comentário. Eu queria saber, eu acho que vocês apresentaram esse slide, não sei se vocês conseguem colocar, não sei se é isso que estava lá, as taxas sem antecipação. Eu acho que foi um slide antes daquela que você tinha todas as parcelas, ou aquele era para com antecipação, aquelas taxas? Eu não apresentei taxa sem antecipação, não, tá? Todas as taxas já foram antecipadas, são as taxas finais com antecipação. E tem condição? Aquela lá que eu acho que é a do a primeira era do link. E não era do link que ele deve tá falando. Que é a taxa do link que é diferente. Tá. Que a taxa, como a venda do link, ela tem um risco muito maior, né? Aí a gente não antecipa. Tá aparecendo. Tá, peraí. Vamos lá. Essa é a taxa já antecipada. É uma anterior, acho que era desse. Essa é débito e crédito. Isso aqui. Isso aqui é o quê? É o link ou é a taxa sem antecipar? Eu achei que era a taxa sem antecipar. Não. Esse aqui é a taxa de débito e crédito na máquina. É o débito à vista e o crédito à vista. Tá, tudo bem. Esse crédito é antecipado, ou seja... Já é antecipado. Tá. Então só débito
Daria para comparar com sem antecipação. Vocês têm condições sem antecipação também? Alan, a gente tem a condição sem antecipação, só que a negociação que foi feita com a Micaele é somente contemplando a antecipada já. Tá bom. Mas compensa compartilhar com ele, porque ele trabalha com antecipação. Então, compartilha para ele fazer até a comparação que ele tem. E aí, dependendo, eu vejo assim, né? Eu consigo fazer essa análise, então, essa verificação, quais são as unidades que não antecipam, que eu estou lembrando de mais 2, dentro desse grupo que fatura, né? Enfim, aí eu estou lembrando de algumas e talvez a gente siga aí com uma outra negociação, se eu conseguir evoluir na proposta. Eu te apresento depois aí sem antecipação. E aí, Alan, você já tem o contato com o Alan, pode falar diretamente com ele, já mostra o que tem mesmo, já para ele fazer essa comparação prévia, e aí, por enquanto, que eu vou fazendo essa verificação, assim, a gente vai agilizando tudo, e depois a gente conversa sobre qualquer outra negociação, tá bom? Tá bom, sem problema. E aí, Alan, acho que vale a pena, você falou, em um ano, ou daqui a 6, 8 meses, sei lá, quando acabar a negociação do Inter, de repente, você verifica. Eu acho que vale a pena, de repente, mesmo que seja com um faturamento pequeno hoje, você pegar essa condição para que você divida balcão. Aí você fala, pô, mas eu vou dividir balcão, uma máquina que não me cobra nada, com uma máquina que cobra alguma coisa. De repente, sim, vale a pena, porque você não sabe como é que vai estar a negociação lá na frente. Hoje a gente tem essa negociação. Daqui a 2, 3 meses, eu não sei se eu consigo manter essa negociação. Então, de repente, se você achar que vale a pena, de repente pegar uma máquina, mesmo que seja um faturamento pequenininho ali controlado no mês, para você garantir essa negociação que a gente está dando hoje, entendeu? Tá. A única questão aí que eu teria que pagar o aluguel, se não faturar pelo menos 10 mil com você, né? Mas 10 mil é um faturamento bem pequeno, né? Eu não sei quanto é o teu faturamento mensal, mas, assim, hoje... Desculpa. Mas falando de todas as máquinas que trabalham nessa condição de comodato, a PicPay é que cobra o menor volume transacionado para isentar a taxa de aluguel. E, além disso, é que cobra o menor aluguel. Todo mundo chama de aluguel, mas, na verdade, isso é uma taxa de manutenção. É a taxa de manutenção que cobre a troca da máquina no dia seguinte, que cobre bobina, que cobre o José Luiz Esperoto aqui te atendendo, falando no telefone, te atendendo a qualquer hora, a qualquer momento. 5, Minha 10 taxa vezes. de manutenção, esse é meu ponto. Minha taxa de manutenção é mais barata, R$ 59,90. Mas quando eu estava falando do atendimento, eu estou há mais de um mês tentando trocar a minha, que eu só consigo carregar ela desligada, eu tenho uma mode de ela morrer a qualquer momento, e eu estou há mais de um mês tentando receber uma de volta, eu não sei com quem falar. Então, talvez aí valha a pena pagar um aluguel mais alto se eu tiver um bom atendimento. Esse era meu ponto inicial, né? Tá bom, obrigado, não quero doar muito tempo. Deseja fazer alguma pergunta, senão a gente segue aí para os finalmente, né? Micaele, eu acho que assim, a dúvida fica aí com ela. Eu ia falar que eu posso ficar aqui, acho que o Tonelli tem alguns outros compromissos, e outra coisa, eu posso deixar meu telefone também. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, ou você me aciona, ou então você pode dar meu telefone e eu falo diretamente com as pessoas, não tem problema nenhum. Não, eu acho que se não tiver mais perguntas, a gente pode seguir, né, para essa reta final. O telefone vai ser compartilhado amanhã, então aí eles podem falar diretamente com você, eu não vejo problema nenhum. Assim a gente diminui esse atravessador e tem respostas mais rápidas, tá? E aí eles vão acionando você, fazendo perguntas, sugestões e ideias, você também vai colhendo ali e a gente vai conversando sobre o melhoramento dessa proposta. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a todos a participação. Amanhã a gente manda mais informações. Quem tiver, então, sugestões, ideias, insights, falo para deixar o final de semana para fazer essa análise com calma. É corrido, né, o dia a dia do trabalho. Então, final de semana, volta na live, dá uma olhada, pega o material e aí aciona o José, porque ele vai estar sábado e domingo para falar com você. Mas, enfim, estou brincando, eu sei que ele vai estar disponível, mas vocês fiquem à vontade. Agradeço a todos, um abraço, até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Faço conhecê-los. Tchau.